お願いをするために。 Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, seja qual for o horário em que estiver assistindo. Trago a minha análise do episódio 23 e também comento o que foi cortado, o que foi mudado da novel. Além de eu explicar algumas cenas do anime que talvez vocês não tenham entendido o sentido. E também só tô deixando avisado que eu criei um Twitter, eu já tinha uma conta, mas agora estou usando como conta do canal. Lá eu postarei atualizações e é melhor que no Facebook, tô deixando o link na descrição e nos comentários fixados, além de outros vídeos do canal, como o de curiosidades e diferença entre light novel e anime. Pois bem, sem mais enrolação, vamos ao episódio. O episódio já começa daquele jeito, com a luta da Elsa e o Garfield, dois monstros brigando um contra o outro e a luta é muito boa, cara. Gostei bastante da animação e gostei bastante como eles não censuraram nada da light novel. Teve alguns cortes ou outro, algumas coisas a mais, mas no todo o anime foi muito bem. A parte cômica encaixou perfeitamente, o Garfield superestimando o Subaru com os Majus e tendo esse corte de cena instantâneo mostrando o Subaru fugindo é uma coisa muito boa, cara. Foi bem engraçado essa parte. Aí depois passa então para a cena do Subaru, o Otto, a Petra com problemas com o Guilty. Eles não têm força para combater, a única que teria força seria a Ren, mas só que ela tá dormindo, né? Então eles têm que armar algum plano. E aí o Subaru tem uma ideia. E essa ideia consiste numa reação química, um conhecimento do mundo dele, e ele iria fazer uma explosão de pó. Aí ele se usa como isca, usando o cheiro da bruxa, o Guilty vai lá e ele joga pó. Mas o problema é que falha. Nisso, o outro ele joga óleo exageradamente e acaba queimando o Guilty. Mas, consequentemente, a mansão inteira vai sendo queimada com isso também, porque foi muito óleo que ele usou. Então o Subaru não tem escolha, ele tem que se separar porque para salvar a Beatrice, enquanto o Otto, a Ren e a Petra, eles vão fugir. A rota de fuga ainda está intacta e ainda dá para fugir nela. O problema é que o fogo ele vai queimando e essa rota vai acabar ficando inviável de fugir. Uma hora não vai ter como. Então é uma questão de tempo até o Subaru conseguir salvar a Beatrice e poder fugir da mansão. E finalmente temos então o terceiro teste da Emília. Se você assistiu o meu vídeo lá dos 3 testes que eu tinha contado com spoiler, eu já tinha contado como seria, só que tem uma questão. A minha interpretação até então, que a primeira visão do futuro da Emília, era algo diferente do que foi mostrado. Tipo, na light novel, as visões são bem mais confusas. Como é só escrito, a gente ficou bem mais confuso o que era. O anime ajudou bastante nisso. E essa primeira visão foi a mais clara de todas. E eu tinha uma interpretação diferente. Porém, eu não irei comentar qual era a minha interpretação, porque senão seria um spoiler. Mas eu tô deixando abaixo na descrição também o link do vídeo dos 3 testes. Assim vocês podem conferir qual era a minha interpretação. Só que o anime, ele deixou claro que era a Emília ensanguentada lá na Sala do Trono, na capital de Lugnica. O pessoal da Pleiades no Macau, eles fizeram a comparação, viram a arquitetura e não tem outro lugar para ser a não ser a Sala do Trono. O pessoal até fez um paralelo com a Yamatsu. Eu até pensei, é claro, vem na cabeça. Lugnica pegando fogo, a Emília ensanguentada. Mas pode ser um futuro também, um eventual desastre que pode acontecer na história principal. Então várias coisas que a gente pode teorizar sobre isso. Sobre os outros futuros, é uma coisa mais complicada para falar. Depois do episódio a gente ficou teorizando, a gente ficou transmitindo o episódio, indo e voltando toda hora. Algumas vozes são fáceis de pegar. Outras a gente pegou de primeira, mas teve outras que a gente teve que pegar só depois que a gente foi olhar os créditos em japonês e ver os dubladores. E teve outras que a gente não faz a mínima noção do que seja. Mas é aquilo, é bem difícil. Na light novel é mais confuso ainda, então o anime ele ajudou bastante a gente a entender. Eu não vou poder falar quais são essas vozes, quem que era, porque seria spoiler. Porque teve coisa lá que a gente já tem certeza que é coisa de arcos futuros. Então eu vou fazer um vídeo só pra isso, então fiquem tranquilos. Bem, então após a Emília passar por esses futuros ruins, chega a Ren, cara. A Ren já é clara na light novel, inclusive, fica claro que é ela. E a cena ficou linda, sério. É uma cena que a animação, a trilha sonora ajudou bastante, dá um peso na cena. É algo que realmente eu pausei e fiquei admirando essa cena, indo e voltando. Pra quem não lembra, a Emília não lembra da Ren, então ela não consegue ver ela, só vê a silhueta. E com o Subaru também, aí é um artifício mais do audiovisual que o anime usou. E a silhueta do Subaru foi pra usar que as duas amam ele, e ele ama as duas. Então, a partir de então, num eventual futuro, elas iriam discutir sobre o Subaru juntas.
O Subaru seria esse laço que uniria a Ren e a Emília. É mais do que a própria candidatura real. O Subaru seria um laço maior que uniria as duas. Na Light Novel também fica expresso que a Emília queria discutir sobre o Subaru. E para quem só vê o anime, saiba que não é a primeira vez que surge esse tema da Emília e a Ren discutindo entre elas sobre o Subaru. No volume 7 da Light Novel, a Ren aceitou ser a segunda esposa do Subaru. E se não tivesse ocorrido aquele imprevisto com o Bispo da Gula, ela teria discutido com a Emília. Ela disse que queria discutir com a Emília sobre uma eventual bigamia e que ela pudesse ser a segunda esposa do Subaru. Caso a Emília permitisse, ela aceitaria ser a segunda esposa do Subaru. Então, para quem lê a novel, essa parte da Ren no anime foi uma coisa que toca mais o coração ainda, cara. Aí nisso tem a famosa cena Minerva e Emília. E agora as teorias de que a Minerva é a mãe da Emília só vai aumentar mais ainda. Uma curiosidade, na web novel, quem conversa com a Emília é a Sekhmet. Exatamente, é a Sekhmet que conversa. Só que na Light Novel é a Minerva mesmo que conversa, então isso no anime ficou quase igual à cena da Light Novel. Só que vale a pena citar isso por curiosidade, tipo na web novel ser a Sekhmet, e também vale a pena citar que até endossa um pouco mais a teoria de que a Minerva seria a mãe da Emília, porque mesmo na web novel a Sekhmet fala que a Minerva seria a única pessoa capaz de ter uma conversa normal com a Emília, e a Emília tem um sentimento pelo nome Minerva. E é claro, na Light Novel colocaram a Minerva para falar para a Emília e ficou mais expresso ainda que a Minerva, pela conversa dela, e no anime ainda ficou mais expresso ainda, tanto que a gente pôde ver a voz como a Minerva tem um sentimento pela Emília. Então, mesmo nas três versões e suas diferenças, há essa sensação da Minerva ser a mãe da Emília. Só que é aquilo, né? A gente não tem certeza e pode ser uma pista falsa. A gente conhece o Tapei. Além de que pode acontecer de que a Minerva seria apenas alguém próximo da mãe da Emília mesmo, ou até mesmo uma parente. Então vai saber. Mas por enquanto a teoria que a mãe da Emília seja Minerva é a mais forte de todas. Aí tem os prós e contras, principalmente do lapso temporal, mas isso é coisa que a gente pode discutir num outro vídeo. Agora o que vale a pena mesmo citar, e é da Light Novel mesmo, na Light Novel a Emília também fica estremecida, mas não tem aquele sentimento da Minerva, ela nem sabe o nome da Minerva. Ela fica, na verdade, apreensiva com a presença da Minerva. É uma presença de bruxa, e é uma reação normal. E a Minerva, vendo isso, ela solta uma frase. Essa frase é pelo jeito aquele garoto com os olhos mal encarados era uma exceção mesmo. Aí nisso que a Emília ouviu essa descrição, ela já lembrou do Subaru, e ela perguntou se a Minerva estava se referindo a ele. A Minerva não responde diretamente, mas ela meio que dá um sermão na Emília, fala, olha só, assim que você lembrou dele, você já ficou toda animada, e até esqueceu que está num teste, você esqueceu do teu medo e até ficou animada. Aí nisso tem uma cena bonita da Emília falando como o Subaru era importante pra ela, como o Subaru ajudou ela. Então é uma coisa bem bonita de se ver. Infelizmente foi cortado do anime. Além disso, mostra um outro poder do Subaru. Pra quem não sabe, o Subaru, junto com o Flugel e com o Reid, são os únicos 3 seres humanos que conseguiu encontrar com as bruxas, que conheceu mais de 2 bruxas. Então é uma reação totalmente normal que a Emília sentiu. O Subaru que é uma anomalia. No anime, então, mostrado até então, só o Subaru conseguia reunir com essas 7 bruxas. Tanto que outra coisa que não ficou expresso, as bruxas elas estavam reunidas lá num chá, todas as 7. E quando a Emília chegou, elas tiveram que sair, porque a Emília não ia conseguir ficar na presença das 7 juntas. E eu ainda digo mais, eu falo que essa reunião das bruxas antes da Emília chegar era aquela mesma reunião do interlúdio 7980 exclusivo da web novel. Lembrando que o tempo lá do Castelo dos Sonhos da Equidna passa diferente do tempo normal. Então é totalmente possível. Para quem não entendeu o que eu tô falando, é uma coisa exclusiva da web novel. Depois que o Subaru e a Sattla eles saem do Castelo dos Sonhos, as bruxas se reúnem no interlúdio e acabam discutindo algumas coisas interessantes. Dessa parte da Minerva e a Emília é basicamente isso que foi cortado da novel, tanto da Light Novel quanto da web novel. E as informações extras seriam essas. A cena em si é bem bonita, é legal ver essa interação da Minerva com a Emília. Mas aí dura pouco e a Emília acaba se despedindo. E finalmente a Emília vê o verdadeiro corpo e o túmulo da Equidna. O problema é que o anime omitiu o rosto. Não era pra omitir o rosto, vocês percebem que a Emília uma hora fala: quem é essa? Eu não reconheço. Como o anime quer deixar esse mistério, eu não vou falar nada. Mas caso vocês queiram saber o que foi cortado, é só vocês irem no vídeo do porquê que omitiram o rosto da Equidna. Mas pode ter certeza que no próximo episódio ou no outro vai ser revelado o rosto, porque não mostrou.
Mas é uma coisa estranha, porque já era pra ter contado agora. Provavelmente, pelo tempo do anime, que não dá pra colocar tudo, eles vão unir numa coisa só. A explicação, mostrar o rosto que tá no túmulo, essas coisas. E dá destaque também a essa fórmula, cara. Ficou muito mais bonita do que eu achava. Ficou bem linda mesmo, lembrando que é uma forma extremamente detalhada, então ficou perfeita. A Emília também ficou admirada com a beleza da fórmula e quão detalhada ela era. Só que depois ela recupera e acaba quebrando a fórmula, assim encerrando os testes. Aí a Emília sai do túmulo e percebe que está nevando, ou seja, o plano do Roswell deu certo. O plano dele era fazer nevar e teve 2 cortes na Light Novel, então. O primeiro que eu vou falar é uma coisa básica, que eu acho que até vai ser mostrado no próximo episódio, mas a Emília, na hora que ela sai do túmulo, ela já encontra com os moradores da Vila Arlan, dos santuários, protegido por uma magia de gelo que protegia da nevasca. E eu acho que isso vai ser colocado no próximo episódio, porque vai ser importante para um outro evento que vai acontecer. Só que eu tenho a falar a segunda diferença, essa aqui é crucial, é na luta com o Roswell e a Han. E o Peck. Para quem não sabe, o Roswell ele domina os 6 elementos, e ele poderia conjurar até 6 círculos mágicos, porém na luta contra os dois ele só estava conjurando 5. Ele estava conjurando um círculo em cada mão e em cada pé, e também um na boca. E há inclusive piadas onde ele poderia conjurar o 6º círculo, mas vamos deixar isso quieto, né? Porque na realidade, sem piadas então, o 6º círculo estava justamente no cristal da Ryuzo, e ele estava conjurando. Ou seja, ele estava lutando contra o Peck e a Han, e conjurando uma magia de larga escala. Cara, é um mago extremamente habilidoso. E isso foi uma coisa cortada da Light Novel. Infelizmente a gente não vai ver no anime, assim. Então o pessoal pode não saber o quanto que o Roswell é forte. Mas só lembrando, ele derrota exército sozinho. Sobre a luta em si eu vou analisar depois, porque temos uma outra luta para analisar, que foi a luta do Garfield com a Elsa. E a luta dos dois foi muito boa. Pode falar que foi dos 4, porque chegou a Frederica e a Meili, mas a luta das duas não foi bem mostrada, nem na Light Novel também. Mas a cena em si foi bem animada, a trilha sonora foi excelente, os diálogos foi passado certinho, e junto com o cenário bem adaptado, pegando fogo, passou a tensão perfeita da batalha. Só que teve 2 mudanças na Light Novel, e eu preciso comentar sobre elas antes de ir pro desfecho da batalha em si. A cena do Garfield derrotando o Og Pig ficou muito boa, inclusive muita gente até preferiu mais do que na Light Novel, que o Garfield decapitou, girou o pescoço do Og Pig, arrancou o pescoço, ficou excelente. Só que na Light Novel foi diferente. O Garfield, ele na verdade ele morde a pele da barriga do Og Pig, inclusive a pele da barriga do Og Pig na barriga é mais fraca, o ponto fraco dele, ele arranca. Nisso, o intestino dele cai. É uma cena diferente na Light Novel. Eu prefiro a cena da Light Novel, com o Garfield mordendo a barriga, a pele arrancando e caindo no intestino. Mas teve gente que prefere a cena dele decapitando o Og Pig do anime. Aí é questão de opinião mesmo. Sobre a outra coisa que mudou, eu acabei até mesmo lembrando de uma cena cortada do volume 12, que foi na primeira parte do anime. E vale a pena eu citar também que para mesclar com essa outra diferença que foi cortado no episódio de hoje. Teve gente que veio me perguntar isso antes e ficou em dúvida como que o Subaru sabia que a Elsa voltava da morte, ela regenerava. E ele passou essa informação pro Garfield e o Garfield já sabia também. O que acontece? Só pelo anime dá pra saber, porque o Subaru viu o Reinhardt atacar a Elsa, ela voltando, ele viu a Beatriz transformando a Elsa em cristal e ela voltou. Mas no volume 12, a Elsa, ela mesma revela pro Subaru sobre a maldição dela. Alguém maldoso colocou uma maldição nela e que ela acabava até voltando da morte, assim. Aí ele concluiu que ele teria que matar a Elsa várias e várias vezes, até ela morrer definitivamente. Adiante então, o Garfield chama a Elsa de vampira, e isso é uma explicação que é legal falar. Porque vampira, assim como outros títulos como Odd, Mana, Bruxa, em ReZero é diferente dos títulos que a gente já conhece, dos conceitos que a gente já tem. Em ReZero, o título de vampiro é atribuído àquele que tem uma vitalidade forte e um corpo que não morre. E isso foi tweetado pelo autor hoje. E no anime também é revelado que uma das bruxas antigas era uma vampira. Aí tem teorias, que pode ser ou tanto a Carmilla quanto a Daphne. Aí é assunto para outro vídeo também que eu posso explorar mais. Sobre a luta dos dois em si, foi excelente, eu nem preciso elogiar mais do que elogiei. O desfecho dela foi muito bom. A Meili então desconcentrou a Elsa olhou pra Meili, vê que ela tem até um sentimento, alguma coisa estranha. Então ela meio que se preocupou. Só que a Frederica que acaba salvando. Nisso a Elsa desconcentrada e o Garfield faz aquela mordida nela no pescoço. A Elsa morde de novo e acaba tendo aquela cena.
No fim, os dois saem bem machucados, só que o Garfield, ele acaba atacando pra cima da Elsa. E, cara, a cena foi excelente, cara. Tô deixando até a imagem da Light Novel aí pra vocês compararem. A adaptação ficou perfeita. Tenho nada a reclamar. Adiante, então, temos a luta do Roswell, a Han e o Peck. E que luta! Sério, muito bem adaptado também, perfeito. A animação excelente, a emoção que eles passaram foi boa demais. A trilha sonora, não tenho nada a reclamar da trilha sonora. Que trilha sonora perfeita eles usaram. O timing de cada ação da batalha, como o timing que eles cruzaram junto com as falas, a Han confessando o amor dela pelo Roswell, cara, a cena foi excelente. Antes a Han, ela falando pra Emília, foi numa maneira tristonha. Nisso, ela falando pro Roswell foi uma maneira emocionada dela dizer: olha, eu amo você. O sentimento da Han nasceu como ódio por causa do evento lá da vila. E só lembrando, o anime dá essa impressão, mas não foi o Roswell que atacou e nem ele que planejou. Ele apenas sabia que iria acontecer por causa do livro, só que ele omitiu a ajuda. E ele foi lá com a intenção de pegar a Han, porque ele só estava seguindo a ordem do livro. Ele apenas estava seguindo a passagem do livro, por isso que ele omitiu a ajuda e foi lá com a intenção já de chegar depois que a vila foi destruída e pegar a Han para ele, porque era a passagem do livro. Por isso que a Han, no início da relação deles, tinha um ódio pelo Roswell. E o Roswell achou que ela também tinha esse ódio até hoje. Só que esse ódio, conforme eles foram vivendo, ela foi se apaixonando por ele. E é por isso que o Roswell ele não aceitou essa confissão nesse momento. E ele não aceitou, caso não tenha ficado claro para vocês, ou vocês não tenham visto meus outros vídeos, o Roswell, para ele os sentimentos são imutáveis. Se um sentimento nasceu como amor, ele vai continuar sendo amor. Se um sentimento começou como ódio, vai ser ódio a vida toda. Então, como o Roswell não aceita o sentimento da Han, e a Han tá com o escopo de tirar o livro do Roswell e se livrar dessa obsessão da bruxa, a luta continua. Eu não vou ficar narrando o que foi a luta, o passo a passo dela, só vale destacar que foi bem animada e vale destaque essa cena do Peck, que ele trollou o Roswell. O Roswell ele ficou com medo porque achou que o Peck tinha entrado no modo overpower dele. Só que se ele tivesse feito isso, ele teria destruído tudo, o ambiente em volta. E isso ia contra a vontade da Emília, porque a chance dele sacrificar alguém, matar alguém era grande. Então ele apenas aumentou de tamanho para trollar o Roswell e servir como uma distração. Nisso, a Han, ela usa a mana que ela tem restante dela. Por 2 segundos, ela poderia inclusive matar o Roswell. Ela poderia até. Mas só que ela, em vez de fazer isso, ela apenas rouba o livro. Porque a intenção da Han não é matar o Roswell, e sim salvá-lo. E depois de muito tempo, o livro finalmente é queimado. E o Roswell não ficou nem um pouco satisfeito com isso. Lançou uma magia poderosa para cima da Han. O que aconteceu com ela? Vocês só vão descobrir no próximo episódio. Porque os créditos sobem e esse crédito não teria nada para falar, né? Só que tem. Só que eu não posso falar nesse vídeo, porque teria spoiler, já que ele foi muito importante para a gente teorizar sobre as vozes dos testes. E isso eu vou falar num vídeo separado. Se você não se importar com spoiler, tem o meu vídeo dos 3 testes. E também tem alguns outros vídeos, porque omitiram o rosto da Equidona, além de outras coisas. E também, caso você se importe com spoiler, tem também outros vídeos que explicam a diferença entre Light Novel e o anime, mas sem spoiler. Que é a minha famosa série de vídeos, em que eu conto detalhadamente sobre a novel e as suas diferenças. Eu já estou no volume 5, vou começar ele, a parte 1, mas, por exemplo, o volume 4 eu tive que fazer em 6 partes de 20 minutos, de tanta coisa que cortou. E só lembrando, o volume 1 eu irei refazê-lo, porque o áudio ficou bem ruinzinho e ficou bem resumão. Se você gostou do vídeo, peço seu like, e caso se interessar em ver mais vídeos do canal, caso queira se inscrever, fique à vontade. E se preferir também, ativar a notificação pelo sininho, que ajuda nas notificações de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido e até mais.